Olá, e hoje estamos dando início a mais um podcast. E hoje eu trouxe ela, que é uma pessoa belíssima, não só por fora, mas por dentro também. Uma pessoa empreendedora, uma mega top dentista do estado do Espírito Santo. E hoje eu estou aqui trazendo a doutora Andressa Irley. Seja muito bem-vinda, Andressa. Obrigada, uma honra falar com a minha mãe, ser entrevistada pela minha própria mãe aqui no podcast. Então, assim, estou muito feliz mesmo. Parabéns pelo seu sucesso. A gente está com o podcast, da conversa eclética. E, assim, vai ser maravilhoso. A gente que conversa tanto, né, dentro de casa, o tempo todo juntas, agora falando aqui num podcast gravado. E, gente, não é só por ela ser minha filha, não, porque realmente essa mulher é de admirar, né? É uma pessoa que ela tem não só... Eu falo que ela, desde pequenininha, ela tinha dedo de Midas, porque ela, desde pequena, ela começou a ser empreendedora. Desde a época da escola, do segundo grau, né, Andressa? Foi no segundo grau que você tinha aquelas conversas já direto com as professoras, estava sempre em contato com diretora, sempre sendo líder de sala. Na verdade, eu acho que o empreendedorismo começou até antes, mãe. Eu brinco que foi da época lá dos pintinhos da Vó Isaura, né? De comprar pintinho, Verdade. de vender pintinho, de feira, de vender bonequinha na feira. Então, assim, eu acho que o empreendedorismo ele nasceu até antes daquela... A avó ela sempre teve muito isso com a gente, né? De incentivar a gente a vender, de deixar a gente comercializar, de negociar com a gente. Olha, eu troco isso nisso, o que você acha? Então, acho que desde pequenininha a gente teve essa coisa, assim, de tentar negociar, de argumentar, de questionar preço, de entender um pouquinho melhor. E isso, assim, e eu também, não é porque eu tô na frente de mamãe, mas hoje vai ser uma rasgação de seda danada. Mas, assim, eu fui criada por muitas mulheres fortes, né? É uma família de mulheres fortes, mulheres que sempre tiveram que ir à luta, mulheres que tiveram que dominar casas, mulheres que tiveram que ralar. E aí, eu sei... É muito natural, quando a gente cresce num ambiente com mulheres muito fortes, a gente também se espelhar nelas e também tentar ser força, né, em meio a tantas mulheres. Então, eu acho que o empreendedorismo, ele quase que nasce com a gente, né? Ele nasce, cresce ali, você vendo isso no dia a dia, não tem como ser diferente. Eu acho que comigo foi mais ou menos dessa forma. Pois é, e para quem não conhecia a história da Andressa, já imaginou a Andressa andando na feira com uma bacia, uma hora com limão, outra hora com pó de café. Foi mais bonequinha, na verdade, bonequinha na época. também. As bonequinhas de louça, né? Que a sua avó fazia. Você vendia tinha a mesinha, na feira. Né? A mesinha de criancinha, dessas mesinhas de 4 cadeirinhas. E a gente descia com ela pra feira e colocava as bonequinhas. E eu lembro que a avó ainda falava com as amigas dela, passa lá, compra uma bonequinha com a Andressa. E tava eu lá, a proteção. E depois... Com seus 16, 17 anos, mais ou menos, você se aventurou a ser diretora de uma revista. Conta um pouquinho dessa história, Andressa. Essa história nem eu lembrava. A mamãe que estava me lembrando aqui antes, eu falei, caramba, verdade. Engraçado que na época que a gente foi diretora, a gente era diretora, eu fui diretora da Honey, que era uma revista de carros, do Rio de Janeiro, com 16 anos. Nem aqui do estado era. E aí, no caso da Honey, a gente fez um evento. Na época, um evento tuning, que era de carros tunados, né? Carros rebaixados, com aros, não sei das quantas, enfim. E aí a gente fez um evento para carros tunados no estacionamento do Shopping Norte-Sul. Fizemos um evento para 1.500 pessoas. E foi o evento. Foi o evento. Foi loucura. E eu com 16 anos. Eu lembro de ter... eu pedindo liberação na prefeitura. E a liberação da prefeitura, a gente pedindo junto com os colegas, porque não podia menor de idade e a diretora tinha 16 anos. A diretora tinha 16 anos, aí foi proibido bebida. Era proibido bebida, menores de idade. Tinha desfile das mulheres com as camisas para lavar carro. Eu era diretora de tudo isso, mas eu estava ali, com movimentando. Com 16. E a gente ganhou dinheiro, tá? Na época, foi muito dinheiro. A gente conseguia fazer os patrocinados das revistas, a gente vendia para as lojas de carros tunados. Na época eu entendia bastante, hoje eu já não entendo mais nada, mas de aro 18, aro 20, os carros de sons. E a gente, assim, eu entrei naquele mundo porque a gente tinha um grupo de carros e eu gostava na época, né? Eu andava com alguns colegas de postinho de gasolina, fazia aqueles eventos de postos de gasolina. E aí, naquela época, eu me aventurei bastante, fiz os eventos, ganhei dinheiro com 16 anos,
com os eventos, vendi ingresso, vendemos 1.500 ingressos, fechamos o estacionamento do Shopping Norte Sul, foi loucura, assim, eu lembro de no final daquele evento ter dado tudo certo, assim, eu lembro que eu sentei, chorei, assim, falei, eu lembro acabou, bem. Acabou, porque foi muita loucura, liberação da prefeitura, liberação de tudo, conversar com o shopping, alugar espaço, vender, colocar painéis, e com 16 anos, eu acho que assim, eu era muito aventureira. Muita responsabilidade e colocar muita gente importante lá dentro também, porque aqueles donos dos carros, tinha cada carro, um melhor do que o outro, um mais bonito do que o outro, era uma loucura. Foi realmente. Era campeonato de carros tunados. E o campeonato depois foi dado a premiação na antiga Boate Convento. E eu fechei a Boate Convento com 16 anos de idade. Eu fechei a Boate Convento, nós fizemos a premiação dos carros na época na Boate Convento. E tudo isso, gente, eu acho que nem eu tenho noção, às vezes, quando eu paro para lembrar disso, que eu só tinha 16 anos. Nem eu, é porque eu nem lembrava dessa história, porque, assim... Maravilhosa. Mas foi tudo muito... Para mim, na época, era normal, parecia quase que uma brincadeira. Sim. Mas hoje, quando eu olho tudo que eu fiz, eu falo, caramba, que eu era meio doida, E conseguiu vender a revista toda. E consegui. Deu certo. Pois é, e a Andressa também... Desde pequenininha, sempre falou que ia ser advogada. Falava que ia ser delegada. Eu quero ser delegada, eu vou prender os bandidos todos. Ela falava desse jeito. Vou ser delegada. Começou no direito e seguiu até o sétimo período. Sabe o que acontece? Eu acho que, na verdade, interior... Eu que venho de interior e a gente não vem de família, né, que tem condições financeiras. No interior, ou você é professora ou é polícia, isso né? Aí. Pelo então, menos assim, na época. Ou é advogado. Então, eram as profissões que, na minha cabeça, por exemplo, ser médico não era algo que estava... Ser médico, para mim, na minha época, ser dentista, ser médico, era algo muito distante na minha cabeça. Então, fazer direito era a faculdade mais importante na época que parecia estar ao meu alcance. Então, assim, falar de medicina, falar de odontologia, falar esses tipos de profissões, para mim era algo muito distante, porque eu não tinha ninguém na família. Sim. Eu não tenho ninguém na família que usa jaleco, então, assim, era algo completamente fora da minha realidade visual mesmo, não falo nem financeira, mas não era algo que para mim seria normal ser. E eu falo que a odontologia que me escolheu, porque eu nunca escolhi a odontologia. Era algo que eu nunca imaginei. Isso que eu ia te perguntar, como que você virou essa chavinha, porque de querer ser delegada, ia ser uma delegada brava também. Nossa Senhora. Na verdade... Ia ser uma delegada porreta. E iria fazer sucesso também no direito, porque eu sempre falo que esse dedo de Midas dela é forte. Na verdade, assim, é o que eu sempre falo. Eu acho que em qualquer área que eu fosse entrar, eu iria me dar bem, porque eu sempre fui muito de aprofundar. O que eu faço, eu tento fazer bem feito, eu tento com muita excelência. Eu tento fazer o meu melhor, eu tento me aprofundar, eu sou muito intenso em tudo que eu faço. Então, assim, eu acho que eu teria sido uma boa advogada também, mas, graças a Deus, os planos de Deus são melhores que o nosso. Que bom que os deles são melhores que os nossos. E a gente confiar nos planos dele, às vezes não, sempre dá certo. E a gente sonha pequeno, ele sonha muito maior. E ele escolheu a profissão para mim porque eu entrei na odontologia por uma oportunidade que Deus colocou no meu caminho, não fui eu que escolhi. Eu nunca me imaginei vendo boca. Isso não era algo que eu, nossa, vou ser dentista, nunca. Não tinha dentista na minha família. Então, assim, foi algo que realmente surgiu uma oportunidade, Deus colocou no meu caminho, e eu acho que foi a melhor escolha que ele fez para mim. Então, e que bom que os planos dele são melhores que os nossos. E foi muito bom você ter tocado em Deus, porque eu te conheço bem e sei dessa proximidade que você tem com Deus. Eu sei que tudo que você faz, você coloca Deus na frente. Sim. E você tem mesmo aquela direção de ler a Bíblia, de conhecer bem a palavra e com excelência. E essa aproximação de Deus, você acha que isso é a base do seu sucesso? Com certeza. Eu acho que tem que confiar. E é muito difícil a gente confiar em Deus, porque nem sempre a resposta dele é o que você quer ouvir. Isso é muito difícil. Nem sempre o que você espera de Deus é o que ele vai te dar. Às vezes a gente quer muito uma coisa, mas não é o que Deus está preparando para você. E saber confiar no que ele tem para você é que é difícil. Porque às vezes as ideias não batem, né?
E que bom que a dele sempre é melhor do que a nossa, porque quando a gente confia nele, na hora a gente pode não entender, na hora a gente sofre. Mas lá na frente a gente entende o porquê e sempre dá certo, porque os planos dele são sempre maiores que os nossos. Mas o confiar é muito difícil. E graças a Deus, assim, uma coisa que eu aprendi muito foi confiar. Confia, respira, confia, entrega, que lá na frente vai dar certo. E hoje em dia eu já não me desespero por muita coisa, não. Hoje em dia realmente eu confio, espero e espero um momento que vai dar certo. Pode demorar, mas sempre dá. Você teve até uma experiência, inclusive com o salão, né? Na Reta da Penha, onde ela colocava, eu quero comprar o salão. Eu falei assim, compra, vamos lá, eu trabalho para você e tal. Compra. Aí ela falou, mãe, mas alguma coisa não tá batendo. Ela ficava, alguma coisa, você lembra disso? Quando você falava assim, não tá, aí eu abro a Bíblia, leio o trecho e tá falando para eu não comprar, não adquirir esse salão. E eu comprei. Aí ela comprou e passou muita raiva, não foi isso? Eu assim, na verdade, se eu olho pro passado, eu já fiz muita coisa nessa vida, né? Você parece ter mais idade do que eu, hein? Nem eu lembrava de tanta coisa. Eu acho que eu já fui muito louca nessa vida. Já fiz muita coisa. Já tive salão, já tive loja, já tive fábrica de roupa, fabriqueta, né? Peguei um dinheiro uma vez, comprei roupa. Já fui pra 25 de março, já fui sacoleira da 25 de março, já comprei bolsa, já revendi bolsa, roupa, já fabriquei roupa, já fui diretora de revista de carro, já fui de evento, enfim. Já fiz mais coisa do que eu esperava nessa vida. E o que acontece? Na época que eu montei o salão, eu lembro de abrir a Bíblia e vir um versículo para mim, que era, se não me engano, era ódio à sabedoria, alguma coisa assim, dizendo claramente de que o meu sucesso viria do estudo e não, naquela época, eu não sei exatamente as palavras agora, né? E não daquele trabalho, naquele momento. E eu lembro de ter interpretado dessa forma, não é para comprar o salão. E eu teimei. É porque a gente teima com Deus, né? A gente tem mania de teimar com Deus. Deus fala uma coisa, a gente não quer ouvir aquilo. A gente quer que a resposta de Deus seja o que você quer ouvir. E não o que Deus está falando. Você quer que a resposta dele vá de encontro com o que você quer. Você quer aquilo e pronto. Você quer a resposta que você quer ouvir. Você não quer ouvir a resposta dele de verdade. Porque se doer, você não aceita. Então a gente tem que aceitar. E a resposta dele nem sempre é o que você quer ouvir. E naquele momento foi assim. A resposta dele não coincidia com a minha vontade. E eu não aceitei. Falei, eu vou mesmo assim, mesmo ouvindo que não era para fazer, tá ali na Bíblia que não era para fazer. E eu fui, eu fiz, quebrei a cara, serviu de aprendizado, serviu de muito aprendizado, como tudo na minha vida. Então, assim, eu acho que tem que buscar a Deus sim, tem que ouvir, tem que entender, porque se algo, eu falo até que no sentimento, né? Se algo tá te incomodando, tem algo errado. Porque o que é de Deus traz paz. Por mais que traga muito trabalho, mas o que é de Deus traz paz, traz a paixão, traz vontade, traz paixão para você fazer aquilo. E às vezes quando não é de Deus, traz incômodo, traz percalços. Então assim, o trabalho de Deus ele é gostoso. Quando não é de Deus, ele incomoda um pouquinho. Então eu acho que a gente tem que saber sentir se é ou se não é para as coisas darem certo. Certo. Agora, Andressa, quando você estava estudando, estava fazendo a faculdade de odontologia, você se aventurou novamente. Você saía de casa e enfrentar um consultório lá quase chegando em Viana, né? Estagiei desde o 7º período em Viana. Porque na época, né? Porque odontologia quase não tem estágio. Isso com a criança bebezinha em casa, né? Que era eu entrei a Lara. na faculdade com a Lara bebê, né? E eu lembro que muita gente foi contra na época. Falou assim, você vai entrar na faculdade com uma criança pequena, você é louca. Eu falava, pois é agora que eu vou entrar na faculdade mesmo. Porque agora eu tenho responsabilidade de ter um ser dependente de mim. E aí eu lembro que sim, eu fui para Viana desde o 7º período, eu trabalhava em Viana. Naquela época, assim, era as únicas pessoas que deixavam a gente trabalhar um pouquinho, porque era um pouquinho mais afastado, né, dos grandes centros, que era Vila Madalena, se eu não me engano, o nome do bairro. E eu trabalhei em Viana do 7º ao 10º período, o que me deu muita bagagem, porque quando eu formei, eu já tinha mão, porque eu já trabalhava 3 anos lá, já antes de toda a minha turma, praticamente. Então, eu já trabalhava desde o 7º período como dentista, colocando a mão na massa. Isso foi bom para mim, assim. Pegava ônibus, ia para Viana, era longe a beça, que é uma viagem, né? 1h30 daqui para lá. Mas valeu a pena. Assim que formou, montou seu consultório. Aí você era sua atendente? Na verdade, não. Assim, logo depois. Formou? Na verdade, eu fiquei um ano trabalhando na Expedito Garcia. Trabalhei na Expedito Garcia, trabalhei ali no pé do Morro do Itararé. Trabalhei bastante em vários consultórios para pegar a mão, para entender também um pouquinho melhor. Na verdade, eu comecei alugando consultório dentro de outras clínicas.
que eu alugava lá no Dr. Wilson, quando você ia comentar sobre ser secretária, é porque eu alugava dentro da clínica do Dr. Wilson, que tinha um consultório em Jardim da Penha. Ele tinha um consultório muito bem montado, muito bacana, né, quando eu comecei a atender. E aí eu alugava uma sala lá. Né? E aí eu alugava lá, e aí eu era minha secretária, atendia, consultório, doutora Andressa, boa tarde. Gostaria de marcar um horário? Não, ela só tem horário segunda-feira, porque eu só alugava na segunda-feira. Com todos os horários vagos, mas eu tinha todos os dias vagos, mas eu só alugava na segunda-feira. E os outros dias eu malhava, fazia balé, fazia crossfit. Corria eu fazia um monte de atividade, porque nas atividades eu me apresentava para todo mundo. Eu sou dentista, prazer, não sei o que, olha meu cartão, olha meus trabalhos. Lá, né? Eu só atendia uma vez na semana, então eu tinha que levar essa galera toda pro consultório segunda-feira. Aí eu comecei a alugar segunda, aí comecei a alugar uma terça, comecei a alugar uma quarta. Daí a pouco eu tava alugando todos os dias, sábado, domingo, até o dia que se tornou inviável a minha presença ali. Aí eu tive que montar minha própria salinha e tive que sair de lá. Mas deu certo, deu certo. Aí, nesse período também, logo em seguida, você já foi, assim, se envolvendo nos eventos, nos grandes eventos, é isso que você falou, você levando o seu cartão, entregando, tá aqui meu cartão, cara crachá mesmo, chegando lá na humildade e tal, tudo certinho. E por que eu tô contando essa história toda da Andressa? Porque hoje ela virou referência no estado. Não só como dentista, mas também como empresária, né, Andressa? Graças a Deus. Como que é a sua história aí com a JSA? Só criando um adendo, assim, né? Que como você comentou que na época eu fazia muito evento, assim, eu virei um verdadeiro arroz de festa por um período da minha vida. Exato. E as pessoas às vezes não entendem. Tem gente que acha que eu era festeira. E eu nem sou festeira. Não. Eu sou muito caseira, né? Mas na época era necessário ser festeira. Você tinha que ser vista, Por quê? né? Eu não venho de uma família da sociedade. Eu não tinha financeiramente dinheiro para estar na sociedade. Mas eu encontrei ali alguns amigos que me ajudaram a me colocar numa sociedade. E aí, tudo quanto é evento, vai inaugurar o açougue. Tava eu lá, linda, maravilhosa, de pavão, com cílios batendo na sobrancelha, que tava lá. Pavão você sempre foi. Sempre fui. E aí tava eu lá, vai inaugurar uma loja de calcinhas. Eu tava lá, vai inaugurar uma loja de cabelo. Tava eu lá, porque era uma forma de conhecer pessoas. E de falar, olha, vem conhecer meu trabalho, olha, eu sou dentista, deixa eu te apresentar, de fazer um network. Então, assim, faria isso tudo novamente. Hoje eu já não estou mais em tantos eventos, né? Mesmo porque hoje a quantidade, a sua agenda, e a agenda então, também não permite, minha agenda né? hoje já não permite, graças a Deus, assim, hoje a agenda enche por conta própria. Mas se precisasse, faria tudo de novo. Já fui um belo arroz de festa em Vitória. Então, eu estava em todas as festas de Vitória. Porque quando a gente quer, a gente tem que se movimentar. Você tem que estar lá, você tem que estar presente, você tem que bater cartão mesmo, tem que falar, oi, tô aqui. Até porque eu falo assim, eu trabalho em prédio comercial. Ninguém vai adivinhar que naquele prédio comercial tem uma dentista que é maravilhosa e que pode te ajudar em alguma coisa. Você tem que trazer esse paciente até você. Ele tem que saber que você existe. Então, assim, não adianta você achar, é o paciente que precisa de mim. Não é, sou eu que preciso do paciente. Então, você tem que fazer com que o paciente te conheça, trazer o paciente até você, fazer com que, olha, eu posso te oferecer um bom trabalho, mas primeiro eu preciso de mostrar isso para ele. Olha, eu tô aqui. Eu posso te oferecer o melhor, eu posso te oferecer uma forma de pagamento boa. Você pode vir até mim, por favor? Então, para você se fazer conhecido, é você que tem que ir até o paciente, não o paciente até você. Até porque isso caiu por terra, né? Os médicos antigamente, que era... Estrela, né? Aquela coisa tipo assim, eu sou o doutor, então as pessoas que venham até mim. Hoje em dia já não existe isso. Tem um médico em cada esquina, tem um dentista em cada esquina. Então, você tem que ser o seu diferencial. Tá aí, tem que fazer a diferença. Então, você tem que fazer a diferença, fazer com que as pessoas entendam a necessidade delas virem até você. E um atendimento humanizado, né, Andressa? Também. Aquele atendimento humanizado. Você chegando no tal lugar, você se apresentando, você está ali realmente mostrando que você tem um bom mostrando serviço. que você está ali. E aí, com a postura, claro, você vai acabar atraindo as pessoas. Mas a JSA, aí já veio um segundo momento da minha vida, né? Já era dentista, já tinha clínica, graças a Deus, assim, já estava num momento da minha vida muito estável em todas as formas. Aí veio a JSA, que a JSA, na verdade, ela tem uns 4, 5 anos, se eu não me engano. É porque tem horas que eu até esqueço, assim, é tanto a linha do tempo, mas acho que a JSA já tem uns 5 anos já. Começou lá em Vila Velha. Começou em Vila Velha. A JSA, na verdade, começou em 2020.
6 anos. Ela tem 6 anos, então. Então, assim, começou, na verdade, a fábrica começou sempre na Serra, o escritório foi feito em Vila Velha, né? E aí a JSA foi vindo a fábrica de cosméticos, e aí depois a fábrica de cosméticos veio a logística, veio a gráfica, e aí hoje é o grupo JSA, que graças a Deus aí a gente está crescendo cada vez mais. Fala um pouquinho da JSA, do grupo, o que é produzido e quantas empresas que vocês têm hoje? Hoje no grupo JSA nós temos 3 empresas. Então, assim, hoje o grupo, na verdade, a gente faz terceirização de cosméticos, principalmente de cosméticos, né? Então, no grupo hoje a gente terceiriza toda a parte de cosméticos, shampoo, condicionador, creme corporal, facial, enfim, qualquer tipo de cosmético a gente terceiriza e a gente faz todo o know-how do início ao fim. A gente produz, a gente armazena e a gente envia. Então, assim, hoje está muito forte as vendas na internet. Exemplo, aquele cara que vende no computador, ele vende para Shopee, Mercado Pago, para Shein, para Mercado Livre, para Magazine Luiza. Então, ele faz um produto com a gente fabrica esse produto, entrega para ele, coloca no centro logístico. Então, quando ele faz a venda, a gente entrega já na casa do cliente dele. Então, os clientes hoje em dia já não têm muito trabalho com quase nada. Ele não precisa nem colocar a mão no produto. Ele não precisa nem pegar o produto, ele escolhe o produto, faz tudo com a marca dele, faz as vendas, principalmente online, e a gente leva para o galpão logístico, onde a gente entrega na casa do cliente dele. Então, assim, e isso seja 1, 2, 3, 4 vendas, até 10 milhões de envios por dia, porque hoje nosso centro logístico ele suporta. Então, assim, a gente faz muitos envios dia. Então, todo o processo hoje a gente consegue fazer no grupo JSA. Era um sonho do Josildo, porque ele já tinha uma fábrica, né, de nutracêuticos. Era um sonho dele, a fábrica de cosméticos, e a gente foi se aventurando, foi enfiando a cara e, graças a Deus, deu certo. Pois é. E a Andressa também, ela não gosta de ser chamada de blogueira. Diz ela que ela não é blogueira, mas não sai da internet. Ela gosta de postar as coisas, mostrar também o trabalho dela, mostrar o dia a dia, na família, com a filha, o esposo. E agora também ela virou atleta. Atleta. Mudou da água para o vinho, resolveu cuidar da saúde. Eu acho que ela está chegando assim, a uma certa idade. Ela falou assim, opa, deixa eu acordar aqui que eu preciso cuidar da minha saúde. Como que foi isso, Andressa? Você aderiu às canetinhas? Eu tomei 3 meses de canetinha, sim, nunca neguei. Na verdade, eu perdi 34 quilos nos últimos 2 anos. Desses 34 quilos, 14 foi, sim, com Monjaro, não nego, mas não tudo tem com problema. Acompanhamento médico? Tudo com acompanhamento médico. E aí eu tomei 3 meses, eu tomei uma caneta de Monjaro por 3 meses, perdi 14 quilos com ela, mas o resto foi na raça mesmo, foi ralando. Então, assim, e aí o que acontece? Como eu posto muito a minha vida e eu posto tudo que eu faço, da hora que eu acordo, da hora que eu durmo, já virou uma coisa natural. Já virou uma novela. Já virou uma novela natural pra mim. Eu acabei postando emagrecimento. Aí a galera começou a curtir, começou a acompanhar. Isso te incentiva mais, né? E o que você come? O que você faz? Você come o que pra ficar assim? Enfim, e aí você acaba brincando, dando dicas, né? Eu não tenho nada nessa área de saúde com alimentação, com emagrecimento, mas se torna ali o dia a dia. E até porque falar de dente é chato, né? Eu falo assim, todo mundo precisa de chato dentista. E feio, né? Se você tem dente ou se você não tem, você precisa de mim, porque todo mundo precisa de dentista em algum momento da vida. Todo mundo vai precisar de mim em algum momento. Mas ninguém quer ouvir falar de dente o tempo todo. É muito chato. Olha, o canal do terceiro molar que tá assim, com a parede vestibular com cara, é chato. Nem dá pra entender. Não dá nem pra entender. É chato. Então, tipo assim, você postar a sua vida, uma vida quando ela é leve, é tranquila, eu acho que agrega muito mais, porque as pessoas começam a sentir confiança. Olha que bacana. E naquele momento que ela precisar do dentista, ela fala, não, tem aquela dentista lá, aquela que é fitness, tal, que corre, cuida da saúde. Então, o trabalho dela é legal. Então, vamos lá. Então, é uma forma de atrair as pessoas também, tanto para os nossos negócios da JSA, quanto para o consultório, e uma forma de trazer leveza, né? Porque o trabalho é pesado, é muito pesado. Eu trabalho, assim, praticamente 24 horas por dia, quando não estou no consultório, estou na JSA, o trabalho está em casa, o meu irmão trabalha com a gente, a minha cunhada trabalha com a gente, o meu marido trabalha comigo, enfim, trabalho. Você, então assim, eu me cerco do meu trabalho 24 horas, o almoço de domingo inclui trabalho, o café da manhã tem trabalho, então postar, brincar, fazer as atividades físicas, traz uma leveza aí para a vida, para não ser só trabalho, até porque, graças a Deus, eu também levo
levo o meu trabalho com leveza. Graças a Deus, se tornou leve na minha vida. E também o ano passado, não sei se foi o ano passado ou ano retrasado, você aceitou um desafio aí de apagar o seu Instagram com não sei quantos mil seguidores. Eu comecei do zero. Apagou, simplesmente tirou do ar. Rapaz. Aí depois que você tirou do ar, falou, o que que eu fiz? Bateu aquele medo. Bateu. O que eu fiz? Vou começar do zero. Eu tava hoje... com meu Instagram com mais de 100 mil seguidores. E aí, só que o meu Instagram estava muito confuso por causa das empresas, por causa do consultório, então as pessoas não sabiam se eu era dentista, se eu era empresário, virou uma confusão. E aí o próprio Instagram me colocou num shadow ban, onde ele não deixava nem eu fazer patrocinado, porque tinha hora que eu patrocinava creme de shampoo de cabelo, e eu tava patrocinando cirurgia de implante. Aí o Instagram falava, meu Deus, afinal, ela mexe com o quê, né? Quem é a Andressa? Quem é a Andressa, afinal? E aí ficou muito confuso. No mesmo tempo que eu tava anunciando logística, eu tava anunciando cosmético, tava anunciando dente. Ficou muito confuso o meu Instagram. E aí eu optei por zerar tudo, começar do zero, só como Andressa dentista. E hoje eu tento me posicionar da seguinte forma. Eu sou dentista, mas tenho empresas, né? Não tem como tirar as empresas de mim. Então, também tenho as empresas, mas eu diminui um pouco a carga das empresas no meu Instagram. Mesmo que eu esteja lá toda semana, trabalhe lá também, eu posto um pouco menos sobre as empresas, porque as empresas elas não dependem tanto do meu Instagram para elas sobreviverem, né? O consultório depende mais da minha imagem visual no Instagram. As empresas dependem um pouco menos, né? Porque tem muito mais pessoas trabalhando, hoje nós temos mais de 200 funcionários. E como é que então você dá conta de tanta gente para administrar, Andressa? Eu acho que eu tenho... O Josildo fala, meu esposo, ele fala uma coisa pra mim, eu acho que ele fala a verdade, assim, ele fala que eu tenho muito jeito com pessoas, ele fala que eu tenho muito tato com pessoas, ele fala assim, você briga com as pessoas saem te amando. Eu falo, nossa, que bom. Então, assim, eu acho que de certa forma eu sei lidar, porque eu não sou muito de mimimi, eu sou muito séria, sim, não. Mas eu sou muito também, eu falo o que eu quero, eu não sou aquela pessoa que não me faço entender. Se eu quero café, eu quero café. Se você me oferecer um suco e eu não quiser, eu vou falar que eu não quero. Então, eu sou uma pessoa muito fácil de se entender, eu acho. Então, assim, lidar com muitas pessoas não é difícil para mim. Pelo contrário, eu acho que eu gosto de lidar com pessoas. E liderar muitas pessoas é gostoso, sabe? É muito gratificante. Eu aprendi a delegar. Então, assim, você aprende a delegar, você tem que aprender a não ser perfeito. Porque as pessoas... Você tem que ensinar também? Você tem que ensinar. Eu aprendi a ensinar, porque quando você pega uma pessoa, ela vem crua. E hoje eu prefiro pegar pessoas cruas e ensinar do meu jeito. Quando você delega, você tem que entender que às vezes a pessoa não vai fazer do seu jeito, mas vai sair feito. Né? Isso eu acho que é a maior dificuldade, que as pessoas querem que as pessoas façam exatamente aquilo que elas querem. Mas não ensinam. E delegar, não, às vezes nem é. Às vezes você quer um café. Mas você está acostumado a tomar café numa xícara pequena. Se a pessoa coloca numa xícara grande, você já fica, caramba, não sabe fazer. Não, você vai tomar café do mesmo jeito. Só mudou a forma de servir. É saber entender que às vezes não vai sair do seu jeito, mas vai sair, às vezes, melhor do que você fazendo. Às vezes colocar é você saber delegar e confiar no seu time. Às vezes vai dar errado, mas às vezes você fazendo também vai dar errado. E saber entender que é ser humano, todo mundo pode errar, todo mundo vai acertar, e saber conduzir da melhor forma. Então, assim, eu gosto de trabalhar com pessoas, eu gosto de liderar pessoas, eu gosto de estar em meio a muitas pessoas, e eu acho que isso é que me traz, assim, essa tranquilidade. Apesar que o trabalho na JSA e o trabalho no Instituto são completamente opostos. É muito diferente, porque no Instituto eu lido com pacientes. E o paciente, ele está sempre me buscando porque ele acha que eu tenho a solução do problema dele. Então, para o paciente, eu sou sempre alegre, eu estou sempre feliz, porque eu sou a salvadora da pátria, porque eu vou entregar uma solução. Na JSA, eu tenho que ser um pouco mais carrasco. O meu lado masculino vem um pouquinho mais para frente, porque eu tenho que liderar. Então, você tem que liderar pessoas, então eu tenho que tomar decisões mais ríspidas, mais sérias. Então, assim, são trabalhos bem diferentes mesmo. Loucura, né? É loucura. Mas é gratificante. É bem gratificante. E nessa vida corrida, acelerada que você... Como é que é a Andressa mãe? A Andressa mãe é uma bênção, até porque a Lara é uma bênção, né? A Lara é muito carinhosa, a Lara é uma fofa, agora tá malhando comigo, tá indo pra academia. A Lara... Eu acho, assim, que eu sempre fui muito eu.
né? Eu sou até um pouquinho egoísta, então eu sempre fui muito eu. Então, assim, se o meu marido me amar, ele vai ter que me amar. Eu não vou ficar caçando o jeito para ele me amar. Ele tem que me amar. Minha filha, é ela que tem que me querer estar perto de mim. Eu não sou aquela mãe que vai ficar, vem cá, menina, vem cá. E eu acho que a Lara, ela acaba se espelhando um pouquinho em mim. Então, você dar bons exemplos, olha, eu sou assim, filha, vamos lá, vamos fazer igual a mamãe, igual agora. Ela começou a malhar. Eu nunca chamei. Eu não chamo, Lara, vamos malhar. Ela começou a descer pra academia. Mãe, você tá na academia? Tô indo junto. Ah, então tá bom, vem. E se ela também não for, também não espero nem chamo, eu tô indo. Então ela acabou começando a ir. Ontem, por exemplo, ela falou assim, tô com vontade de comer doce. Eu falei, escova os dentes e vai dormir, que vai passar à vontade. Ô, dó. Então, assim, ela acaba seguindo os exemplos. Essa semana retrasada, ela comentou pela primeira vez na vida sobre ser dentista. Ela falou sobre ser dentista. Eu nunca falei pra ela ser dentista. Eu tenho nojinho. Eu nunca falei pra ela ser dentista, eu nunca forcei, eu nunca falei, você tem que... Nunca. Ela comentou. Então, assim, por que exemplo? Provavelmente ela viu algo ali que ela falou, opa, minha mãe faz algo que é legal. Então, eu sempre tento trabalhar com a minha filha por exemplos. E nunca por tem que fazer, vem cá, menina, vamos fazer. Eu sou muito ríspida às vezes, mas eu sou muito carinhosa também. Então, assim, eu tento dar o carinho, mas eu tento dar exemplos. Se aprender, aprendeu, né? Espero que aprenda. E a Andressa esposa? A Andressa esposa... Eu durmo com meu sócio, né? Eu durmo com meu sócio. E isso é complicado, porque existe casais que trabalham juntos, mas onde a mulher é esposa, né? O homem só trabalha, a esposa é só esposa. E a gente não, a gente literalmente trabalha junto. A gente conversa sobre os negócios o dia inteiro, sábado, domingo, almoço, janta, a gente briga café. das dívidas juntos, a gente briga com dinheiro juntos. Então, literalmente, eu durmo com meu sócio. Se dá errado, a gente discute. Então, assim, os nossos estresses, às vezes, é o trabalho. Mas eu sou muito carinhosa, assim, eu tento fazer com que a casa seja leve, né? Dentro da minha casa, eu tento ser muito... Eu acho que eu sou uma pessoa muito alto astral, porque eu sou uma pessoa que eu não deixo qualquer coisinha me afetar, eu sou uma pessoa que coloca música alta, se eu começar a pensar qualquer coisa, já põe uma música alta, já tento mudar a cabeça, já tento fazer... Vamos mudar isso aqui, joga pra cima e tá tudo certo. Então, assim, dentro de casa, eu tento ser uma boa esposa. Eu confesso que eu não sou aquela esposa que chega toda noite, que tá lá com arroz, feijão, a jantinha pronta. Mas eu tento fazer um mexidão lá, colocar no prato. Então, assim, eu acho que tem ido bem. Eu te acho muito agregadora. Você é aquela pessoa que quer todo mundo na sua casa. Quer a mãe, o irmão, o almoço de domingo. Não, tem que ser aqui em casa. Já acorda, já liga. Todo mundo, o almoço aqui em casa. Vamos comer uma pizza na sexta-feira à noite. Bom, enfim, isso é muito bom, esse lado familiar, que é, assim, admirável ver isso em você. Mas... eu te falo que você foi convidada aqui, além de eu contar toda essa história, mas é justamente para falar do meu orgulho, né? Por você transformar a vida de muitas mulheres. Porque você é uma pessoa que 7 horas da manhã já está montada. E quando eu digo pavão, é literalmente pavão, não só no meio de semana. É no sábado, no domingo, tudo. Vamos tomar um café ali na esquina. Lá vai, ela sai como se ela estivesse indo para uma festa de gala. Né? E é isso que as pessoas esperam ver no seu Instagram, né? É que, você sabe o que acontece? Porque eu acho que eu faço isso de forma natural. Eu não me forço pra me arrumar. Tanto que, igual você às vezes fala assim, a gente vai no shopping, você vai com um shortinho. Eu falo, mas eu não consigo. Então isso é meu, assim. E eu acho que você agregar no Instagram é justamente isso, agregar com mulheres. Porque você fingir ser uma coisa que você não é cansativo. Você vai conseguir fingir ali por 3, 4 meses, 5 meses, mas de 2, 10 anos, você não vai conseguir acordar todo dia às 7 da manhã de batom vermelho igual eu acordo. Tem que ser seu, tem que ser genuíno. Então, assim, eu faço isso com muita naturalidade. Eu gosto de ser assim, eu gosto de me arrumar pra mim, eu gosto de uma mesa arrumada, eu gosto de todo mundo junto comigo. Eu sou aquela pessoa que eu tenho necessidade de pessoas à minha volta. É o que eu falei, eu gosto de gente, eu tenho prazer em estar perto de gente. Sabe aquela frase que as pessoas falam assim, prefiro bicho do que gente? Eu prefiro gente do que bicho. Eu gosto de gente, eu gosto de calor humano, eu gosto do erro humano. Fala, errou, fala... acertou, vamos falar também, chora, ri. Eu acho a beleza do ser humano uma coisa muito agradável.
Então eu gosto de gente. E eu gosto de ser assim. Eu me arrumo mesmo, eu me arrumo pra mim. Eu posso estar dentro de casa, eu me arrumo pra mim. Eu passo batom pra ir pra academia, eu passo batom pra correr na praia, passo batom vermelho, passo rímel pra correr na praia. Então, assim, isso é muito meu, assim. Então, eu acho que se isso agrega pra outras mulheres, porque veem isso é bom. Porque eu acho que autoestima é muito importante. Quando você está bem com você mesmo, todos à sua volta passam a estar bem. O que eu mais escuto no consultório, às vezes, são mulheres que falam assim, cuidei a vida toda dos outros e nunca cuidei de mim. Aí, às vezes, está no final de um relacionamento, o marido largou, nananã, e aí a pessoa está se largando toda porque ela nunca cuidou dela mesma. E eu acho que é muito importante quando você cuida de você. Porque quando você cuida de você, os seus filhos terão bons exemplos, o seu marido passa a te admirar. O marido, ele nunca vai largar uma mulher porque ela estava cuidando dela mesma. Nunca. Você nunca vai falar assim, o que você mais admira na sua esposa? Ah, eu admiro o carinho que ela tem por mim. Isso ele vai falar da mãe dele. Ele nunca vai falar isso da esposa. Boa. A verdade é que o relacionamento ele se baseia na admiração. Seja o relacionamento pai e filho, amoroso, de amigos, de mãe e filho. Não importa. É a admiração. As pessoas precisam admirar para poder amar. Então, para ela te admirar, você tem que ser uma pessoa excepcional. Você tem que ser uma pessoa realmente... E eu não estou dizendo ser uma pessoa boazinha. Eu não sou uma pessoa boazinha. Estou longe de ser. Ser uma pessoa excepcional é ser a melhor versão que você pode ser de você mesmo. Se a melhor versão que eu posso ser de mim mesmo é acordar, pentear o cabelo, passar um batom, passar a melhor maquiagem que eu tenho, é assim que eu vou ser. Porque eu quero ser uma pessoa excepcional. E pessoas excepcionais geram admiração. E admiração gera amor. Então, acho que é isso que é o ponto principal. É a receita. É a receita. É gerar admiração nos outros para que isso gere amor. Não existe admiração sem amor. Não existe amor sem admiração. Palestras. Muito empreendedor. O que você... Antes das palestras, eu gostaria de falar que você é uma pessoa assim, que sempre recebeu muitos prêmios, sempre foi muito vista, bem reconhecida como dentista, né? Você sempre está recebendo prêmios, tanto dentro do estado do Espírito Santo, como fora também. Você já saiu daqui, fez viagens para poder receber um prêmio fora. E, inclusive, a comendadora, né? Dentro da Assembleia Legislativa. Você também já recebeu o título também. Me fala um pouquinho dessa premiação. Prêmios são sinais que a gente está indo no caminho certo, né? Prêmio é sempre gratificante receber. Porque eu acho que o prêmio, ainda mais hoje em dia, que tem uns prêmios que às vezes nem são tão gratificantes assim, mas eu acho que o prêmio é sinônimo de você estar no caminho certo. Então, assim, já recebi um prêmio que foi muito gratificante em São Paulo, como melhor implantodontista 2023. Então, isso foi para mim, assim, uma gratificação muito grande, porque é na minha área, é no que eu me dedico todos os dias. A comenda do Estado também pela Assembleia Legislativa é também uma comenda muito interessante, principalmente porque foi uma comenda do Dia do Dentista. Então, assim, cidadão do Estado também já recebi. Então, eu falo que prêmios são... É a prova de que você está no caminho certo. Quando alguém está te premiando, é que alguém está lembrando de você, olha, tem aquela pessoa, ela está fazendo um bom trabalho, vamos levar um prêmio a ela. Eu tenho outros prêmios, graças a Deus, assim, tenho inúmeros prêmios. Mas quando alguém lembra de premiar alguém, é porque essa pessoa está se destacando de alguma forma, está fazendo uma diferença. Então, é um parabéns a olho geral, entendeu? É um parabéns em público. Então, eu acho que as premiações são só para agregar na nossa vida. Apesar que a maior premiação que a gente tem é a agenda cheia, são os pacientes felizes, são os pacientes te indicando, né? Então, assim, eu acho que a maior premiação que você pode ter é isso daí, é o seu sucesso realmente no que você está fazendo. E a maioria dos seus pacientes são todos de fora, né? De Portugal, Sabe o que acontece? A odontologia lá fora, ela é muito precária. Engraçado que as pessoas deveriam se orgulhar muito mais do Brasil, porque a odontologia brasileira, ela é surreal de linda. Lá fora não existe odontologia. Aqui dentro existe odontologia, uma odontologia muito bem feita. Então, quando você chega na Europa, a Europa está patinando na odontologia. Os Estados Unidos está 60% abaixo da capacidade de dentistas que eles precisam ter para trabalhar. Eles não têm. Então, o que acontece? Imagina que a concorrência é sadia. Nos Estados Unidos, eles têm 40% só do que eles precisam de dentista dentro dos Estados Unidos inteiro. Então, o dentista não tem concorrente.
Eles trabalham com a agenda tão cheia que eles não têm concorrentes, porque ele não tem outro colega na frente dele. O próximo dentista vai ser na outra cidade. Então, se eles fizerem o básico mais ou menos, já tá bom. Eles não precisam se diferenciar em nada. Então, a concorrência é tão baixa nos Estados Unidos que eles não fazem a menor importância em estudar mais, em ser melhores. Apesar de ter toda a tecnologia, eles não fazem questão de serem grandes profissionais. Já o Brasil, você balança a árvore e cai dentista. Então, o dentista tem que tentar ser melhor que o outro, tem que estudar mais que o outro, tem que correr atrás. E essa concorrência é sadia pro público. Por quê? Porque a gente tenta sempre ser melhor. E a gente acaba estudando mais, a gente acaba trabalhando mais e a gente entrega uma odontologia de qualidade no mundo inteiro. Então, a odontologia brasileira, ela é muito melhor no mundo inteiro. E aí, por isso, também vem muita gente de fora para o Brasil para a odontologia. E, graças a Deus, no meu consultório, mais de 70%, 80% dos pacientes são do exterior, são da Europa, são dos Estados Unidos. E dentro do próprio estado eu tenho Linhares, eu tenho Rio de Janeiro, eu tenho Bahia, vem muita gente da Bahia, aqui do interior todo, Alfredo Chaves, enfim. Então, assim, a gente tem pacientes porque Vitória é capital, então as pessoas do interior vêm para a capital, quem é de fora busca. Então, assim, hoje não tem fronteiras. Graças a Deus, meus pacientes estão em todos os lugares possíveis e impossíveis. Andressa palestrante, você começa com uma frase, muito linda, por sinal, a frase. E essa palestra, ela é só para mulheres? É uma palestra sobre empreendedores. Qual o foco da sua palestra? E eu sei que também que você já palestrou com grandes nomes, pessoas de renomes aí, não só dentro do estado, como fora também. E as suas palestras, elas são muito bem aceitas e você não para de receber convites. Inclusive, agora vai ter um fórum que depois que você falar um pouquinho da palestra, eu gostaria que você citasse também esse fórum e fizesse um convite também, né, para aproveitar o espaço. Fala um pouquinho da sua palestra. Como que surgiu a sua palestra? Na verdade, eu faço uma palestra curta, nomeada a frase "Seu sonho para Deus é um cafezinho", que é uma frase que eu comecei a falar na internet, muitas pessoas se identificaram, que é "Seu sonho para Deus é um cafezinho", que é um café. O que é um cafezinho, né? Cafezinho é um cafezinho, qualquer um toma um cafezinho a qualquer momento, a qualquer lugar. Isso pra gente não é nada. Então eu costumo falar que o seu sonho, por maior que ele seja, para Deus ele não é nada. Então basta você correr atrás que Deus te dá o restante. E aí eu comecei a falar essa frase que virou uma palestra sobre fé, sobre empreendedorismo, com a fé no empreendedorismo, sobre tudo que eu busquei. E aí acabo fazendo outras palestras que são voltadas para mulheres, para empreendedores. Hoje em dia, na verdade, eu já nem sei qual é meu público, porque eles me chamam desde palestrar dentro de igrejas, né? Eu tô palestrando muito dentro de igrejas evangélicas, e estou palestrando muito para grupos das igrejas. Estou palestrando para muitos grupos de empreendedores e para muitas mulheres. E aí depende muito, né? Recentemente me chamaram agora para o Fórum das Mulheres. Não é a palestra "Seu sonho para Deus é um cafezinho". Eu vou falar sobre posicionamento e liderança. A mulher, sobre posicionamento e liderança, porque é um fórum voltado para mulheres empreendedoras. E aí onde eles pediram para falar sobre posicionamento e liderança. Então, assim, depende muito do que me pedem. Eu não sou palestrante por profissão, né? É sempre um convite, é sempre um prazer. É sempre proposta. Um prazer. É o que eu falei, eu gosto de lidar com pessoas. E você estar palestrando, você está levando palavra para pessoas que vão se identificar com o que você está falando. Então, é sempre um grande prazer. Eu gosto muito de estar no palco, eu gosto muito de palestrar. Então, assim, eu tenho a palestra "Seu sonho para Deus é um cafezinho", mas a gente fala sobre tudo um pouco, e se tiver que emendar ali outros assuntos, a gente emenda também, e é sempre um imenso prazer, assim, não tem uma regra, não. O que chamar pra gente estiver conversando ali, a gente vai, fala, estiver dentro do meu know-how, do que eu entendo, do que eu tô falando. Eu só não falaria do que eu não entendo. Se for sobre mim, se for sobre a minha vida, fé, cafezinho e Deus, eu acredito que é sobre a minha vida, porque é o que eu vivo, né? Sobre a fé no empreendedorismo, sobre a fé de onde a gente pode chegar, sobre sonhos são possíveis, eu acredito muito nisso. Os sonhos são possíveis, a energia que você emana constrói tudo que você quer. Eu acredito no poder da fé, eu acredito no poder da energia, que as boas vibrações, é coisa de gente doida, que as boas vibrações aí podem te dar uma vida incrível, porque Deus nos colocou nessa terra para sermos extraordinários. Então, se você ainda não está sendo extraordinário, o problema é seu, porque Deus pediu isso para você. Então, assim, eu tento fazer isso, e aí a gente leva essa palavra nas palestras também, seja em qualquer lugar. Qual o dia que vai ser o fórum? O fórum vai acontecer agora, na verdade, em março,
Em março vai ter o mês da mulher e nós vamos fazer um fórum inteiro voltado para mulheres, um dia inteiro, se eu não me engano é dia 13 de março, que vai ser um fórum com vários nomes, grandes mulheres, das mulheres de negócios, onde nós vamos falar aí para várias empresárias capixabas durante um dia inteiro lá na Casa Ferrari. E aí eu peguei aí esse tema sobre posicionamento, vou estar lá também batendo um papo bem legal com muitas mulheres. Só para terminar, você tem um livro que você não tira da sua cabeceira. Inclusive, você presenteia muitas pessoas com este livro. Qual é e por quê? Eu tenho como é que é? Agora tá usando muita frase, como é que falam, gente? Quando você tem muito foco numa coisa só. Enfim, não vou lembrar agora. Mas eu tenho um livro que é O Segredo, que eu sou completamente apaixonada por esse livro. Eu já li O Segredo várias vezes e lerei várias vezes quanto for preciso, porque O Segredo ele traduz muito da forma que eu penso, que é sobre você, tudo que você emana, tudo que você pensa e tudo que você sente, a forma que você age, isso te dá uma vida incrível. Então eu falo assim, eu poderia falar horas e horas sobre energia, porque eu acredito muito nisso, e eu acredito assim que até aí tem pessoas que falam assim, mas eu tô fazendo tudo certinho, mas a minha vida não tá sendo extraordinária. Tá, mas e aí, o que você tá fazendo na hora que as pessoas não estão te vendo? Você tá falando mal? Tá falando mal de fulano? Tá pensando mal de ciclano? Tá olhando fofoca na internet? De que você tá se consumindo? Qual é a sua energia? Para onde tá indo? Então eu acredito que isso impõe muito na nossa vida. Então, às vezes, quando eu tô olhando alguma coisa, eu paro de seguir página de fofoca, eu paro de olhar certas coisas, porque a minha energia tem que voltar pro lugar onde eu tô focada em estar. Então, eu acredito muito em energia, acredito muito em fé. Energia e fé, para mim, são a mesma coisa, né? E o universo e Deus, para mim, são a mesma coisa. Eu tenho essas loucuras na minha vida. E O Segredo é mais ou menos isso. O livro O Segredo é sobre essa fé, sobre essa energia que move o mundo, de pensamentos positivos, de você poder fazer e acontecer. E eu acredito muito, e eu saio dando o livro O Segredo para todo mundo, porque eu acredito no segredo. Gente, eu tenho, assim, anos e anos de conversa aqui para poder falar sobre essa pessoa linda, maravilhosa, mas estamos chegando ao fim. A gente conversa muito mais quando está em casa tomando café. Acho que deveria demorar mais. Não é? Quero te agradecer imensamente, sabe que eu te amo muito. Afinal de contas, pela minha mãe. Afinal de contas, nossos destinos foram traçados na maternidade. E aqui estamos. Eu acho que é pioneiro, tá? A mãe entrevistando a filha. Eu acho que é pioneira. Bom, gente, vamos ficando por aqui. Acompanhem a Revista Eclética. Tá no YouTube, tá no Instagram, tem o portal Revista Eclética, tem a revista impressa, a Revista Eclética, e já estou aí há 10 anos com o portal e com a revista. E agora o podcast. Então, acompanha lá no YouTube e até a próxima.